momento que eu ouvi, que nós começamos a declarar esse louvor ao Senhor, amém? Porque nós não apenas cantamos, nós declaramos aquilo que está no nosso coração. Salmo 92:10, para variar, saltou no meu coração. Aleluia! Nós não vivemos, ou não entramos, ou não chegamos de repente na presença do Senhor, porque essa presença gloriosa agora habita em nós, está em nós, nos fortalece, nos reveste de força, tira todo medo. O que nós fazemos, o que nós vivemos, hoje nós podemos viver apoiados nessa força, nessa graça, nesse poder, nessa vida abundante que agora é nossa, está em nós e flui através de nós. Eu sei que alguns já me viram falar ou ministrar sobre isso, mas o Salmo 92:10 diz: mas tu tens exaltado o meu poder como o do boi selvagem, fui ungido com óleo fresco. Aleluia! Poder de Deus habitando dentro de nós. É esse o poder que nos levanta por dentro, que nos faz levantar todos os dias e viver. A fé está aí, nesse poder nós nos movemos em fé, crendo que em toda essa palavra, crendo em tudo que o Senhor já fez por nós. Lembra a diferença? Eu sei que durante um tempo nós ouvimos essa palavra pensando, essa é uma unção específica, essa é uma unção diferente. Ei, o óleo representava o poder de Deus, o Espírito de Deus. E hoje, em Cristo Jesus, Ele veio habitar. Lembra das promessas? Que Ele se derramaria sobre toda a carne. Então, o Senhor se derramou em nós, está em nós. Qual a diferença hoje do boi selvagem para o boi doméstico? Para nós entendermos aonde nós estamos, vamos lembrar. Você não está cansado? Aleluia! Aleluia! Eita glória! Você vem de uma maratona de oração. Porque se você não estava aqui, estava na sua casa, você pegou, porque você faz parte do corpo. Aqui o povo orou e orou pela igreja. Quem não esteve, eu não pude estar. Não vou errar de novo, eu vou estar na próxima. Amém? Mas eu recebi lá em casa. Só que eu não quero viver só lá em casa, não é aquele, é fácil, é bom. Mas o Senhor vai cutucar a gente hoje para tirar a gente da comodidade. Amém? Porque senão, a gente não vai saber se vai ficar como boi selvagem ou como boi doméstico. Porque qual é a diferença dos dois? O boi doméstico tem o mesmo casco, o mesmo porte, o mesmo couro, o mesmo chifre. Não é? E aí, se colocarem na frente dele uma cerquinha, seja de arame, de madeira, seja do que for, ele vai dizer, ih, não posso ir mais ali, ó. Eu queria tanto aquilo ali, não posso porque alguém colocou essa cerquinha aqui. Essa cerquinha apareceu na minha frente, agora eu não posso mais. Olha que tristeza. E o boi selvagem? O boi selvagem queria aquela mesma coisa, preste atenção na mesma coisa. Ele queria a mesma coisa, ou ele quer a mesma coisa. Pode colocar cerca de pau, de pedra, de arame farpado, pode pôr fogo, pode pôr o que quiser. O boi selvagem vai olhar e vai dizer, só isso? É só isso que você vai tentar colocar sobre mim? Esse boi existiu, esse animal existiu, os Discovery Channel da vida falam sobre ele. Ele era o animal na terra, naquele tempo, que detinha o maior poder. Nada parava, nada detinha, nada colocava medo naquele animal. O que o salmista fez foi equiparar as forças. Ele não está dizendo que a unção de Deus é igual a um boi. O que ele está dizendo é, esse poder que existiu sobre a terra, esse só pode ser comparado com o que agora está em nós. Nada nos para, nada nos detém, nada nos faz ter medo. E ele habita em nós. Qual a diferença do boi selvagem para o boi doméstico? A consciência da força. A consciência do poder. É essa consciência que nós precisamos. É a consciência de estarmos firmados em base sólida, que não vai nos deixar nem retroceder, nem ter medo, nem ficarmos paralisados. Aí alguém pode dizer, mas e os inimigos? Então, os dois bois também lidavam com inimigos. O boi doméstico, muitas vezes, olhando o inimigo vir contra ele, poderia pensar, e esse é o pior a se pensar contra o inimigo. E já era.
Quando você diz já era, você acolhe. Você está decidindo que aquilo vem contra você e não há solução. O boi doméstico normalmente tenta fugir, que é outro erro. Por quê? Porque um animal ferido, fraco, sozinho, está à mercê do inimigo. O diabo não tem pena. Ele de forma alguma vai ter misericórdia. Isso é do nosso Deus, do nosso Pai. Então, se ele nos ver fraco, sozinho e largados, ou fora do rebanho, somos presa fácil e seremos consumidos. É por isso que a palavra diz, diga o fraco eu sou forte. Quando? Quando eu estou no meio do bando. Porque o inimigo não consegue definir no meio de um grupo quem é o animal ou quem é a reis, quem é do rebanho que está fraco. Se quando eu estou fraco eu me junto no rebanho, eu sou forte, porque eu sou vista como aqueles que estão ali, com a força da coletividade, da unidade, da força de Deus, no corpo do Senhor. E o boi selvagem? Boi selvagem, o inimigo se apresentava, e ele, firmava os cascos, baixava o chifre, e o chifre na palavra é o sinal de poder, de unção. E ele dizia, vem se você pode. Haha! Aí você pode dizer, não, mas olha, tem inimigo que é ousado. Então, os Discovery Channel da vida dizem que todo e qualquer animal que ousou ir contra o boi selvagem foi completamente pisoteado, destruído, despedaçado. E o que a palavra diz a nosso respeito? Resisti, pois, firmes na fé, e o diabo, o vosso adversário, fugirá, 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 fugirá de vós. Não sei o que veio, o que possa ter vindo contra mim ou contra você. Se veio por um caminho, a palavra diz que por 7, destruído, despedaçado, ele vai ter que sair. E é agora, tem sido esses dias, dias de glória, de milagres. E vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. Só o refrãozinho, que eu já não sei mais qual é. Aleluia! Oh, glória! A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo. Aleluia! A tua presença, na tua presença. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim. Oh, habita, que opera em mim, que se move em mim. glória. Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória! Papai é bom, não é? Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Aleluia! Então, vamos sentar um pouquinho, porque tem mais coisas que o Senhor quer compartilhar conosco, amém? Tá tudo certo? Será que está muito alto? Não? Então tá tudo bem. Oh, glória! Aleluia! Então, eu não sei se você tem percebido, você que tem vindo aos cultos nesse último mês, quando começamos a ter cultos especiais. Que tipo de cultos especiais? Cultos voltados ou com aquele gostinho de ensino, não é? Nós temos aprendido algumas coisas da parte do Senhor e justamente esse ensino traz a nós a entonação ou a impressão do que nós temos oferecido a todas as pessoas que estão nessa igreja e todas as igrejas que estão ao nosso redor. Então, se você conhece alguém de outra igreja que quer aprender a respeito dessa palavra, nós temos o Rema.
E aquilo que nós temos ouvido e visto ao longo desses dias tem, de fato, dado aquele gostinho de quero mais. Nossa, esse assunto foi assim, né? Não é? Nos últimos cultos. Que assunto é esse? Nós temos aulas, várias aulas sobre determinados assuntos, mais de 20 matérias a respeito de assuntos que não vão dizer se nós somos ou não ministros de Deus, porque nós somos. E isso cada um de nós sabemos, porque fomos chamados, a partir do momento que nascemos de novo, a apregoar o novo nascimento, ou a nova vida, ou a nova realidade para todos aqueles que não somos nós. Porque precisamos amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Quem é o seu próximo? É aquele que não é você. Não é você seu próximo. E se não é seu próximo, se não é o meu próximo, nós temos que amá-lo. E demonstrar, através da nossa própria vida, aquilo que o Senhor já nos deu. Amém? Mas o rema, ele nos ensina a ser melhores. Melhores do que os outros? Não, melhores do que nós mesmos já fomos. Qual o espelho? Cristo, Jesus. Não é o que A ou B dizem, não é o que a igreja A ou a doutrina de denominação A ou B falam, mas aquilo que a palavra de Deus nos instrui, nos afiança e nos garante. De que essa verdade faz com que nós não apenas nasçamos de novo, mas vivamos uma vida de glória, de vitória. A mesma vida de glória que o casal inicial foi criado para viver. E viveu, enquanto manteve os olhos na única palavra, que é a verdade, que muda toda e qualquer realidade. Amém? Amém? Abra comigo, por favor, em Hebreus. E o tema, ou essa é uma das matérias, dentre as mais de 20 matérias que nós temos recebido a instrução da parte do Senhor. Amém? Estamos falando de um curso de teologia. Não, nós estamos falando de um curso de viver segundo Deus nos instruiu e nos fez para viver. Nós podemos aprender segundo a palavra de Deus. E segundo aquilo que hoje o Senhor colocou no nosso coração, ou vamos compartilhar da parte do Senhor, doutrinas básicas da Bíblia nos ajudam a viver fundamentados, firmados, para que nenhum vento de doutrina nos tire da certeza daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Agora, deixa eu dizer de uma forma mais fácil. Eu vou ler com vocês Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1. Mas eu quero depois que você vá começando a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Porque eu poderia dizer de uma maneira até mais fácil de ser compreendida. Se eu tenho um lugar firme, sólido, para ficar firmada, pode acontecer o que acontecer. Aquele lugar não vai me deixar desistir. Se eu não largar daquele lugar, se eu não soltar dali, ele vai me manter firme e vencendo toda e qualquer circunstância. O que nós não podemos? Sair daquele lugar. Agora, que lugar é esse? Nós vamos ver pela própria palavra. Amém? Primeiro vamos ler aí. Eita, Deus é bom, amém? Ele não quer que ninguém se perca, meu irmão. Oh, aleluia! Desejo dele é que todos se salvem, mas não para por aí. Ele quer que todos se salvem, mas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe aquela história que a gente dizia, a ignorância é uma bênção? Não é. A ignorância é uma prisão, é uma cegueira. Torna-se loucura, porque muitas vezes pela ignorância nós fazemos coisas ou fizemos coisas que poderiam ter comprometido a nossa salvação. O conhecimento liberta e liberta de verdade. Amém? Desde que no momento que eu conheça, eu decida praticar ou viver aquilo que eu estou conhecendo. Essa verdade, então, conhecida por mim, ou seja, absorvida por mim e vivida por mim, torna-se liberdade na minha própria vida, na sua própria vida. Amém? Você abriu lá em Hebreus capítulo 6. Então, dentre as mais de 20 matérias, existe uma chamada doutrinas básicas da Bíblia. Eu poderia chamar ou equiparar a instrução de Deus para a maturidade cristã. Não é? Aleluia! Doutrinas básicas da Bíblia. Instrução de Deus para a maturidade cristã. É o Senhor. Ele não quer que todo mundo se salve, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade? Por quê? Porque tem alguma coisa aí que é necessária.
tem algo que a gente precisa. Deus sabe. E Ele quer nos instruir a viver essa plenitude. O diabo foi que veio para matar, roubar e destruir. Olha que doutrina. Vamos separar as doutrinas. Porque tem gente que acha que Deus é meio que bipolar. Mata, fere, destrói, mas é bom ao mesmo tempo. Não tem isso. Jesus separou. Vocês não conheciam, né? Então, o ladrão ali naquele versículo de João 10:10, ele diz, o ladrão falando do adversário, porque nós vemos a continuidade do versículo, diz isso. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, né? O ladrão, o vosso adversário, veio senão para matar, roubar e destruir. Eu quem? Jesus, representante legal de Deus na terra por aproximadamente 3 anos, não é? Para dizer quem Deus era de verdade, em amor, poder, glória, majestade. Tudo isso ele demonstrou que Deus era na terra, no seu ministério terreno. Então ele disse, eu, representante legal de Deus, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então na vida em abundância não tem morte. Mas está escrito lá em Isaías. Queridos, no Rema você vai aprender tanta coisa, principalmente caráter de Deus. Amém? A palavra diz lá em Tiago, em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem direto lá do alto, direto do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Ele é infalível em caráter, personalidade, ele não tem problema com isso. O homem pode mudar, Deus não muda em nada. Então, se ele é bom, ele é só bom. E nós vamos aprendendo ao longo do Rema as coisas que nós temos que entender que Deus é. Porque, afinal de contas, o relacionamento com a palavra de Deus é o relacionamento com o próprio Deus. E Deus é bom. Deus é bom. Muitas vezes nós não entendemos direito, ou não buscamos, ou não temos buscado, e perecemos. Porque a palavra diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. Mas Daniel, sem tirar do contexto, nós sabemos que lá em Daniel também diz que o povo que conhece o seu Deus é forte e faz proezas. Aleluia! Não estou tirando do contexto escatológico, estou trazendo aqui para a nossa realidade apenas. Amém? É a palavra de Deus. Porque nós, tem visitante hoje? Eu não vi, eu estava virada para cá. Tem visitante? Não, mas nós, porque às vezes entre nós mesmos dizemos, eita, sabe de uma coisa? A gente não fala do Antigo Testamento. Não temos problema com o Antigo Testamento, existem princípios ali que são muito bons para serem vividos, inclusive por nós. Mas nós precisamos entender aquilo que vivemos hoje. Nós vivemos hoje Cristo, não é? Nós somos hoje o mistério que esteve oculto, não é assim? A igreja, eu e você. E as cartas e o Novo Testamento são escritos para que nós possamos nos aperfeiçoar nessa verdade, nessa realidade que é visível em Jesus. Está indo muito rápido? Não, mas nós vamos chegar lá, está gravado. Qualquer coisa a gente ouve de novo, e ouve de novo, e ouve de novo. Amém? Marta, você não vai ler Hebreus 6? Você que já tem me conhecido sabe que a gente vai ler. Mais cedo ou mais tarde a gente acaba lendo. Amém? Hebreus 6, no versículo 1, já começamos a mudar aí a estratégia. Eu vou ler com você na King James atualizada. Aleluia! Precisamos colocar alguns princípios ou alguns fundamentos. Por quê? Porque o que nós estamos aprendendo é sobre como construir. Não é assim? Nós estamos nos construindo, porque até então éramos uma antiga criatura ou uma velha criatura. Agora que tudo se fez novo, nós estamos aprendendo a nos construir ou nos edificar onde? Em Cristo, nessa verdade, nessa palavra. Edificar esse edifício glorioso em Deus. Amém? E não tem como edificar nada sem fundamento. Doutrinas básicas da Bíblia. Aleluia. Vamos aprender a respeito de fundamentos que nos fazem crescer fortes e saudáveis. E para que não sejamos destruídos ou derrubados por nada, por ninguém, por coisa alguma, por situação, por nada. Eu sei que essa palavra não existe, mas eu criei ensinando fundamentos da fé. Indesistível. Diga, eu sou indesistível. Nós somos indesistíveis, irmãos. Quando? Quando decidimos viver por essa doutrina. A doutrina de Cristo. Amém. Essas doutrinas nos mantêm firmados nessa rocha que é Cristo. Indesistíveis como Ele, porque pense bem. Diante daquela cruz. Eu já falei aqui uma vez. João 3,16, eu vou ler. Eu nem fiz isso ainda, mas vou fazer.
é outra coisa da qual você está livre. Toda e qualquer superstição. Só para ativar aí. Quem sabe? Marta, isso é pecado. Não, isso é superstição, porque aquilo é um guarda-chuva. Cenas dos próximos capítulos. Né? Mas olha para mim, evita olhar para o guarda-chuva, olha para mim. Aquilo é um treino. Sabe que nós precisamos nos doutrinar para aprender sobre a palavra de Deus? Aprender a crescer não é de qualquer jeito, nós temos que nos doutrinar. Porque senão a gente vai chegar cansado do trabalho em casa, pegar a Bíblia para ler deitado na cama, dorme de manhã, diz que foi o diabo. Não foi, foi o cansaço. Como é que eu vou ler depois de estar cansado o dia inteiro? Fica em pé, porque caiu uma vez, cai 2 vezes, dá com a cara no chão 3 vezes. Na quarta já não cai mais. Fica esperto e lê a Bíblia, lê em voz alta, faz qualquer coisa. Mas não deixa a sua alma que quer descansar, que quer viver lá, não é? Eu podia ter feito algum esforço de vir aqui e participar dessa grande maravilha que foi o tempo a maratona de oração. Mas eu fiquei lá na minha casa. Muitos ficaram também. Eu estou falando porque eu fiquei. Então, se eu fiquei, eu posso falar de você também, porque eu também fiquei. Podia ter recebido mais. Eu podia ter visto os anjos andando nesse lugar. Eu podia ter visto um monte de coisa que aconteceu. Ah, mas você não disse que recebeu, mas eu podia ter recebido mais. Aleluia, diga, eu também. Aleluia, eu vou ajudar você, irmão. Amém? Sabe, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou seu único filho, antes o entregou por amor de nós, para que todos nós que crescemos não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Eu tenho só um filho. Amo vocês, vocês sabem que eu amo vocês de paixão. Né? Desde quando eu pisei aqui a primeira vez, já me apaixonei. E se Deus dissesse para mim, eles estão todos morrendo, eu preciso do seu filho, adivinha o que ia acontecer com vocês? Já era, meu. Perdeu. Só que Deus não é assim. Deus abriu mão daquele bem mais precioso porque nos amou de tal maneira. Amém? Então nós temos o privilégio de viver o melhor de Deus nessa terra. E nessa matéria nós aprendemos a viver firmados nessas verdades que nos levam além do que as nossas emoções dizem que nós podemos ir. Que nos levam além de coisas que aconteceram na nossa vida, dizem que aconteceram. Porque isso, porque você não é o que aconteceu com você, eu não sou o que aconteceu comigo, nós não somos, ou aquilo que aconteceu, ou fizeram, ou falaram, nada disso é a realidade que existe para nós, porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, ou seja, o que Deus diz que nós somos, nós temos o que Deus disse que nós temos, e nós podemos aquilo que Deus disse que nós podemos. Mas tem que ser além das nossas emoções, além dos nossos sentimentos, além das circunstâncias. Essa é a fé do tipo de Deus, que é uma doutrina bíblica. Aleluia. Fé que criou todas as coisas. Ah, mas o mundo era sem forma e vazio, então tinha sido criado e depois não foi. Fé para criar, fé para recriar, fé para fazer acontecer, fé para tudo que você precisa. Fé que chama a existência aquilo que não é visível ainda para você, como se já fosse. Aleluia. Esse tipo de fé Deus repartiu conosco. Para que nós vivêssemos não só para pagar a conta atrasada, mas para que nós movimentássemos o sobrenatural aqui na terra. Para quê? Para atrair as pessoas para esse Deus, para essa realidade, para essa vida. O que nós aprendemos em doutrinas bíblicas é que a responsabilidade das outras pessoas não irem para o inferno é nossa. Amém. Nossa, cadê o aleluia? Aleluia. Como assim minha responsabilidade? Não só sua, minha também. Eu não estou... eu tenho certeza de que não vou conseguir passar, findar o assunto que nós estamos propondo a respeito de doutrinas básicas apenas nessa noite. Mas você tem uma escola especial, ungida especialmente para você aprender verdades bíblicas que você já sabe. Eu ia dizer quando cai a ficha, mas aí você vai saber a idade que eu tenho.
Ônibus antigamente tinha um... ônibus não, Deus me livre. Orelhão pior. Não sei. Tinha um negocinho, uma ficha. Ficha. Pensa numa ficha. Ficha. Você queria falar com alguém, para fazer a conexão daquilo que você queria, você precisava colocar uma ficha. Quando a ficha caía, a conexão era feita. É isso que eu digo, ou é o que nós dizemos quando dizemos que caiu a ficha. Nós sabemos, nós temos lido a palavra, mas nessa escola, você ouve, você vê e é entregue a você, debaixo de uma unção específica, algo que você diz, caiu a ficha, tipo, conectou. O que já estava aqui com o que eu preciso, caiu a ficha. É assim que acontece. Eu sei porque eu já estive sentada do lado dos alunos. Amém? É desse jeito que acontece. Mas diga, eu preciso querer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Aleluia. E no final do culto, eu vou estar lá na salinha. Se você não sabe o que é o Rema, quer ter mais informações sobre essa escola, eu vou estar lá naquela salinha. Hoje é meu dia, né? Acho que é meu dia. Vou estar lá na salinha para dar maiores informações para você. Aleluia. Amém? Hebreus capítulo 6, versículo 1. Ô, glória! Diz aí, sendo assim, considerando conhecidos, eu estou olhando na versão King James atualizada, que eu gostei bastante a respeito daquilo que nós estamos falando sobre maturidade. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, e Cristo é o nosso fundamento, amém? É a nossa base sólida. Prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente fundamento de arrependimento de atitudes inúteis ou, eu gosto de dizer, obras da carne. Agora, olha aqui para o guarda-chuva. Aleluia. Cenas dos próximos capítulos. Olha para mim de novo. Aleluia. Agora vamos lá. E que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, e batismos está escrito no plural porque são batismos mesmo. Amém? Nós temos vários tipos de batismo falados na Bíblia, 3 especificamente voltados para nós, para o entendimento do crente, que ele precisa vivenciar, e imposição de mãos, como está aí, ressurreição de mortos e juízo eterno. Lembrando que a palavra, acabamos de ver que ela está falando sobre algo básico. Então, ressurreição de mortos e juízo eterno é algo básico para a igreja. Sim, a igreja primitiva falava sobre isso todo o tempo. Os apóstolos falavam sobre isso em todo o tempo, ressurreição e juízo. E como é base, como é fundamento sobre os quais nós nos mantemos firmes e não vacilantes, nós precisamos saber. Amém. E temos ficado ignorantes a respeito dessas coisas. Tanto quanto a manifestações do Espírito Santo. Alguns ainda se chocam. Mas não precisa disso. Tá, não precisa, mas Deus também não tem problema. Porque orou muito alto. Deus não é surdo? Tá, mas ele também não liga se alguém falar mais alto. Afinal de contas, quando nós estamos orando para Deus, não para as pessoas. Amém? Amém? Aí nós acreditamos e vivemos e queremos viver a parte de Marcos 16, quando fala em meu nome. Eita, em meu nome. Expulsarão demônios. Mas lá também fala em orar em outras línguas. Em meu nome falarão novas línguas. Aleluia. E por que cremos em expulsar demônios e não estou falando de nós, estou falando para quem você vai falar um dia, amém? Aleluia. Porque não vivemos a plenitude do batismo no Espírito Santo. Um dos batismos que nos reveste de poder. Primeiro somos inseridos no corpo de Cristo, ou batizados, ou imergidos em Cristo, que é a rocha da nossa salvação. Fazemos parte do corpo. Mas também temos o direito de viver esse batismo, ou revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, com evidência bíblica, de falarmos em outras línguas. Eu sei que é muita informação para uma noite só, eu falei sobre isso. Então nós vamos suavizar, porque existem dias e dias para você ouvir lá no Rema. Ou aqui no Rema. Provavelmente eu ensinando para você, amém? Aleluia! Então diz aí, sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso, porque grave é o perigo de rejeitar a fé. Oh, aleluia! Você abriu lá em Mateus capítulo 7? Vamos lá. Nenhuma estrutura, queridos, guarde isso no seu coração. Nenhuma estrutura permanente consegue ser edificada sem fundamento. E eu gosto do texto de Mateus 7, amém? Por quê? Porque Jesus aqui fala da diferença de atitudes ou posições que a pessoa que está edificando toma.
Ele não está fazendo diferença das pessoas, mas ele mostra visivelmente que existe uma diferença de atitude e de posicionamento. Amém? Assim como lá em 2 Coríntios, quando ele fala, ou 1 Coríntios, capítulo 2, quando ele fala dos que têm Cristo, dos que não têm Cristo, e daqueles que já têm Cristo e vivem como se não tivessem. Ele não está fazendo diferença entre as pessoas. Ele está fazendo ou mostrando que existe diferença de posicionamento daquelas pessoas para com ele. Ele para com as pessoas é o mesmo. Amém. Deus não muda. Amém? Aí em Mateus capítulo 7 diz, o conselho de Jesus, nós vamos ver que esse conselho é para que nós possamos edificar a nossa casa espiritual, ou nós crescermos e amadurecermos igualmente inabaláveis. Como? Nós vamos ver aí. Todo aquele, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, minhas de Jesus. Porque tinha muita gente falando muita coisa e tem muita gente aplicando muita doutrina, como já tinha nessa época. Amém? Então ele diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque estava ou fora edificada sobre a rocha. Aí ele mostra uma segunda posição, ou uma segunda atitude de alguém, ou das pessoas, que pode existir. Todo aquele, porém, que ouve estas minhas palavras, as mesmas palavras, as dele, amém? E não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, terreno fofo, lugar sem firmeza. Nós temos que firmar a nossa vida na rocha que é Cristo. Amém? Diz aí. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios. Aconteceu a mesma coisa. Porque lá naquele homem que edificou sobre a rocha, também vieram as chuvas, o rio também transbordou, a água deu contra eles, a tempestade deu contra eles com ímpeto também. Só que a casa não caiu. Aqui a mesma coisa aconteceu. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. E foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Porque eles ensinavam como quem tem autoridade, não como os escribas. E nós não vamos entrar nesse assunto, mas os escribas eram aqueles que conheciam a lei e estavam colocando coisinhas na lei que traziam peso para a vida das pessoas. Você vai aprender isso quando você estiver fazendo rema. Aleluia! Para nós importa saber que o terreno firme, a rocha da nossa salvação, é essa palavra, é a sã doutrina, é a doutrina de Cristo, a palavra de Deus. Essa é a rocha que nos mantém inabaláveis. Venha o que vier, nós não vamos desistir. Abre comigo em Salmos 11, por favor. Não há, queridos, outro meio para um cristão vivenciar a experiência extraordinária de andar firme nessa nova realidade. Não há. É estarmos firmados nessa palavra. Salmos 11, no versículo 3 diz... Se você não achou, olha para mim, eu vou ler com você. Se forem destruídos, e nós estamos falando de quê? De construir. Para construir tem que ter o quê? Fundamento. No verso 11, versículo 3 diz, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? A resposta para o justo é nada. Aliás, se nós não termos onde nos firmar, onde firmar aquilo que estamos construindo, na verdade isso é para ninguém. Mas por que eu estou falando a respeito de nós? Porque estamos falando de pessoas que têm a consciência agora de uma natureza diferente, de uma situação diferente, de uma realidade diferente.
Nós já passamos pela experiência de sabermos que somos nova criação, nova criatura. Já temos aprendido coisas diferenciadas. Nós já sabemos que temos o direito ou o privilégio de viver novidades. Então, para o justo viver sem estrutura, ou se for destruído o fundamento, o que é que ele pode fazer? Nada. E o pior é que se nós entendermos, deixar, ficar sem esse fundamento, é a mesma coisa que nós vimos lá em Mateus 7. A casa cai. Vai tudo para o brejo. Já era. Como dizem lá no Rio, deu ruim. Aliás, deu muito ruim. Deu ruim. Na vida do crente, principalmente. Ah, mas isso acontece com todo mundo. Mas nós estamos falando daqueles que já sabem dessa nova realidade. Que já experimentaram a nova vida. Ter Deus dentro de si. Ser agora capaz de entender Deus. Vivenciar Deus. Ser instruído, orientado, guiado, amparado, protegido. Aleluia. Lembra que nós cantamos? Lembra do poder que está em nós? Nós já vivemos essa força, nós já vivemos firmados nessa realidade, nessa verdade. Aleluia. Essa pessoa passa a viver numa condição muito pior do que a anterior. Por quê? Porque o crente vai ficar dividido. Se arranca o fundamento, se ele deixa o fundamento acabar, ou se o fundamento não está, ou se ele não está firmado no fundamento, já era para ele, e a condição dele é pior do que a de uma pessoa natural. Porque ele vai ficar confuso. As coisas do mundo vão atrair. Ah, mas atraem de qualquer maneira. Mas se estamos firmados, elas não nos levam. Amém. E aquele que não se segura no fundamento, não tem esse fundamento firmado em si, ou não está firmado nesse fundamento, acaba ficando confuso, acaba ficando. Inclusive, é possível ele ser abalado. E uma das coisas que eu vi a respeito desse desequilíbrio. Aqui tem, eu não lembro se no Rio tem. Mas lembra da Torre de Pisa, lá na Itália? É aquele prédio que fica meio assim, né? Aconteceu alguma coisa lá que ela virou de lado. Mas aqui, eu estava vendo hoje, por acaso, esse exemplo veio porque eu estava vendo algumas matérias e vi na orla de São Paulo, né, nas praias, não sei se em Santos, uns prédios meio, não é? Aí você vê um do lado do outro meio assim, ó. Meio que escorando, meio que... Aí você acha, se aquele cai, já era o resto. Só que eu também descobri, pesquisando, que fortunas têm sido gastas para recolocar esses prédios na posição que eles foram criados para estar. E eles não estão sendo destruídos para serem erguidos novamente da maneira certa, porque eles já foram construídos. Não sei o que aconteceu, não sei como que ele saiu do fundamento certo, eu não sei o que houve. Eu sei que decidiram pagar o preço para acertar ele nos fundamentos. Ninguém vê, porque acontece no fundamento. Ninguém destruiu aquele prédio. Ninguém jogou ele no chão, quebra e faz novo. Não! Ele já está lá. Agora o que precisa é colocar ele no fundamento. Eles estão voltando para o prumo, para aquilo ao qual eles foram criados para estar retos, íntegros, construídos, apontados e vivendo para o alto. Assim é entre nós. Se existe entre nós, crente, cristão, que possa estar abalado ou desestruturado, não é destruindo, não é maltratando, mas é indo lá no fundamento. Vamos botar ele no fundamento de novo, ninguém vai nem ver. Aleluia. Importa que ele seja colocado de novo no fundamento. Porque é o fundamento e o correto fundamento que é Cristo. Que vai fazê-lo de novo estar como ele foi criado para estar, em plenitude.
Aleluia! Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios. O prédio não foi destruído e nós não seremos destruídos. O que está acontecendo é que nós estamos sendo ajustados no fundamento correto. É esse fundamento que não nos deixa nem abalar, nem desmotivar, nem voltar atrás. Vem a chuva, vem não sei o quê, vem não sei o que lá, e a gente não cai. Amém. Aleluia! Amém? Ô, glória! Aleluia! Crente precisa estar ciente, observar como está o seu fundamento, ou onde ele está fundamentado. Nós precisamos, amém? Será que estamos... Eu não sei se você conhece, mas existe um evento chamado Firmes na Verdade. Eu poderia perguntar essa noite, nós estamos firmados na verdade? Porque temos que estar. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito: examinai a vós mesmos se estáis na fé. Como que eu faço isso, minha gente? Examinando ou conferindo a minha vida à luz da palavra. Eu não vou me comparar com o meu irmão, porque ele pode estar num outro nível. Amém. E isso pode gerar problemas para mim. Eu vou me comparar com a palavra de Deus, porque ela é o fundamento. Amém. Então eu vou olhando e, epa, ainda não tô ajustada. Opa, não estou alinhada. Opa, não estou alinhada. É no fundamento, que é a palavra de Deus, que nós nos ajustamos. E eu vou destacar aqui que é claro que é a palavra de Deus, mas o relacionamento com o Deus da palavra é importante. Amém? Amém? Nós vivemos de nos alimentar da palavra, mas vivemos de oração em outras línguas. Sabe, existe um tipo de conversa que só o povo de casa conhece. Já viu? Você mora com os da sua casa. Se você quer falar alguma coisa que ninguém entenda, você sempre tem uma linguagenzinha. Pessoal de fora não entende. Não é assim? Aí, que história é essa de língua estranha? Não é língua estranha, é estranha para os outros. Para a gente é a de casa. É aquela que quando a gente não quer que ninguém entenda, a gente vai lá com o senhor. Nós e o Senhor. É a língua de casa. Aleluia. Oh, glória, amém? Então, lá em Hebreus 6 de novo. Qual o propósito, queridos, dessa matéria? Qual o propósito de aprendermos essas verdades? É apresentar essa doutrina que é Cristo, fundamentar Cristo em nós, ou estarmos fundamentados em Cristo para vivermos uma vida cristã forte e equilibrada. De novo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, Deixemos-nos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Agora, tem algo importante que nós precisamos entender aqui. Esse pôr de parte não é deixar para lá. Ah, não, já passei dessa fase. Passou, se deixar passar, se não colocar no lugar certo, mais à frente tropeça. A gente não pode passar do fundamento. É deixar ele no lugar certo. Aleluia. Isso é o pôr de parte. Porque essa palavra foi transliterada, sim, mas ela vem de uma palavra que denota, apesar de denotar separação, de tirar a parte, está falando de origem. Sabe quando você descobre a origem de alguma coisa que é boa para você? Eita! Esse aqui eu quero. Aleluia. Então você tira de parte para você. Aleluia. O que acontece é exatamente isso. Eu separo aquilo para mim. E aí eu vou viver, eu vou me colocar ou edificar sobre aquilo. Eu não vou ficar catando outros princípios ou outros fundamentos. O fundamento é esse, está aqui. É isso aqui, agora está separado para a minha vida. Nunca mais eu saio de cima disso. Agora eu passo a construir em cima disso. Isso é o colocar de parte. É colocar no lugar certo. Qual é o lugar certo? Nós vamos ver. Oh, aleluia! Não é só quando o crente começa não, queridos, é para todo sempre. Amém. Aleluia, amém? Então eu não vou colocar outros fundamentos. Diga, eu não vou colocar outros fundamentos. Porque Cristo é o nosso fundamento, queridos. Qual a importância disso? Eu pedi para você abrir em algum lugar.
Não, graças a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Versículo 1. Eita, Deus bom. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eita, Deus bom. Olha como é importante. Conjuro-te, no verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, a gente tem uma coisa muito séria aqui. Diga, eita. Pois é. A palavra trata aqui de uma sã doutrina. Se existe uma sã doutrina, e sã significa forte, saudável, não é? Tudo que é de bom, então é porque pode existir ou deve existir, e com certeza nós vemos pela palavra de Deus que existem doutrinas que estejam doentes, ou que sejam doentes. Ah, mas são muitas pessoas, eu estou falando de crente. Crente vai ficar com a sã doutrina, crente vai ficar com Cristo. Crente vai ficar com a doutrina de Deus, com a doutrina que é Cristo. Essa é a suficiente para nós. Essa é a perfeita para nós. Ah, mas existem outras, não para nós. Porque nós somos de Cristo. Amém. E nele não pode haver confusão. Se eu misturo, eu acabo me confundindo. Por isso o mundo está confuso. Por isso nós estivemos confusos um tempo. Amém? E falando de doutrina, estamos falando dessa doutrina estabelecida por Deus, que é em Cristo. É nela que nós buscamos de coração, não só de entendimento. Vou voltar. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Esse é o nosso compromisso, amém? Nós estamos falando de compromisso com doutrinas de denominações. Estamos falando de doutrina estabelecida por Cristo na palavra de Deus. O nosso compromisso é com essa palavra e com o que ela representa. Então, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, não tem só a doutrina de Cristo. Não tem só a sã doutrina. Então, a gente já viu que tem doutrina de homem, tem doutrina de demônio, de fariseu, que ele falou lá antes. Homens em geral, se continuar, nós vemos, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então, os homens em geral podem criar doutrinas para si e para os outros. Mateus 15, 9 diz, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos apenas de homens. E quando falamos da doutrina de Cristo, falamos da doutrina que salva, que sara, que liberta, que mantém a pessoa vivendo uma vida de abundância em Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? Olha aí, Jesus, nosso exemplo em tudo. Lucas 19, não precisa abrir não, eu só vou parafrasear. Diz ali, todos os dias ele ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meios de fazer isso. Por quê? Porque todo o povo ficava enlevado ao ouvi-lo. Numa outra versão diz, maravilhados ao ouvi-lo. Outra versão diz, ficavam fascinados ao ouvi-lo. A sociedade bíblica diz que pendiam para ele escutando, tipo assim. Ele falando e o pessoal assim. Inclinados para ele, ouvindo. Estarrecidos. Na Bíblia Católica diz que eles ficavam suspensos de admiração ao ouvi-lo. Faz uma cara de admiração aí, porque está ouvindo Cristo. Como é que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Vamos lá, tem culto hoje. Vamos embora, né? Deus não quer que você bata ponto. Deus quer que você viva a experiência de estar firmado nessas doutrinas. Ou na doutrina de Cristo, que salva a nossa vida. Hoje é um culto de família, salva a nossa família. Salva a nossa existência. Sabe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre? Isso é coisa do diabo. Ele que inventou para confundir. Nós temos que perseverar. Existe o sacrifício da transformação. Olha aquilo ali. Ai, ai.
Eita, nossa doutrina é Cristo, amém? Aleluia! Temos ouvido as verdades de Cristo? Como nós temos ouvido as verdades de Cristo? Porque temos que ouvir com fé, com fervor, com alegria. Essa é a única verdade que eu considero como real para a minha vida, queridos. Porque essa verdade é a única capaz de transformar qualquer realidade. Eu já disse aqui e repito, há 1 ano atrás, há 3 meses atrás, há algum tempo atrás, você tinha uma realidade, não é? E era uma verdade. Mas quando você decidiu andar pela palavra, essa realidade foi transformada. Tem sido transformada. Então existe uma realidade, uma verdade que não é absoluta. Porque ela muda. Com o tempo, com as coisas que acontecem, mas existe a única verdade que tem transformado a nossa vida, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da doença para a saúde, da miséria para a riqueza. E essa é a verdade com a qual nós vivemos. Hebreus 13:9 diz, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado, com graça e não com alimentos apenas, pois nunca tiveram proveito os que disso se preocuparam. Gálatas 1 fala, Gálatas 1 lá, a partir do versículo 6, vem cá, estava indo tudo tão bem, vocês receberam Cristo, vocês receberam essa verdade, o que é que aconteceu? Para vocês mudarem assim de repente e voltarem para as coisas naturais, voltarem a ficar prisioneiros de coisas que Cristo já libertou vocês. Então é porque pode acontecer. Quando pode acontecer? Quando eu saio do fundamento. Porque se ele é firme, não sai do lugar. Amém. Cristo não sai do lugar. Ele é firme. Ele é o firme fundamento que nos mantém vivos e avançando. Aleluia. Começando a encerrar. Deus não é Deus de confusão, amém? E aí eu dou o exemplo lá de Eva. Ela conhecia a única verdade que existia. Única. A palavra de Deus. E enquanto ela, estou falando dela porque foi ela que teve aquele interlúdio, deu ouvidos para Satanás. Até então era só Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Enquanto ela estava só com a palavra de Deus, o que ela vivia? Glória. Saúde, vida, poder, tudo que tinha estabelecido na palavra de Deus, na guarda da palavra de Deus, no poder da palavra de Deus, na vida que há na palavra de Deus. Aí chegou uma outra palavra. E ela, tirou os olhos da palavra de Deus e deu atenção a outra palavra. Pronto, dividiu. Quando dividiu, ela se perdeu. Nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós estamos deixando as outras vozes, estamos deixando outras doutrinas, estamos deixando outras coisas que foram ditas para ficar com Deus, para ficar com a única doutrina capaz de nos manter em glória, em virtude, em paz, em alegria, na vida que foi projetada para nós por Deus. Aleluia! Diga, eu abro mão de todas as outras vozes para ficar com a palavra. Esses princípios são base do nosso caminhar, queridos. Que princípios são esses? Aleluia! Como que essa palavra, eu vou vir aqui primeiro. 2 Timóteo 3,16, você conhece, não precisa abrir. Eu vou citar para você. Toda a escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros, ensinar da maneira certa, a maneira certa de viver, a fim de todo homem de Deus ter capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Quando que a palavra se torna apta? Eu gosto da versão que fala que ela é apta. Ela é apta para. Quando que alguma coisa se torna apto para ser lei na nossa vida? Porque existe teoria e existe lei. Você aprendeu na escola, eu aprendi na escola. Teoria é uma situação que é falada e as pessoas vivem ou não à medida que vão começando a crer. Como é que essa teoria vira lei? Experiência. Ela precisa ser experimentada. E nunca pode dar errado.
Por isso, aquilo que era a teoria da gravidade se transformou em lei da gravidade. Se eu levantar isso aqui e soltar, o que vai acontecer? Por que você sabe disso? Por causa da lei da gravidade. Nunca deu errado. É complicado explicar, né? Mas o básico é, se eu soltar, caiu. Por quê? Era certo que isso ia acontecer. Porque não era mais uma teoria, agora é uma lei. Quando a palavra de Deus se torna lei na nossa vida? Quando eu começo a ter experiência com ela. E eu experimento, e eu experimento, e eu experimento, e eu experimento, e eu experimento. Eu ouço e obedeço, eu ouço e obedeço, eu ouço e obedeço. E a palavra de Deus é infalível. Ela nunca vai dar errado, nunca vai produzir outro resultado diferente daquele para o qual ela foi enviada a realizar. E a partir desse momento ela se torna uma lei para nós. Quando ela se torna uma lei, ela se torna apta e proveitosa para ensinar. Isso aqui é assim, 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 assim. Como ela é uma lei para mim, ela agora já não é mais uma palavra, ela é o meu pai dizendo o que eu tenho que fazer. E como ela é uma lei para mim, ela está mostrando para mim, você está errada. Então ela está apta agora para me ensinar a verdade. E se ela está apta para me ensinar a verdade, ela também me repreende. E se ela me repreende, como lei que ela é na minha vida, ela agora me mostra como eu conserto o erro. E uma vez que eu entendo essas verdades, eu me torno agora, porque ela é apta para me ensinar a maneira melhor de viver. Então agora eu sei a melhor maneira de viver, agora eu posso viver em plenitude, preparada para realizar toda boa obra. Qual a base dessa doutrina? Arrependimento de obras mortas. O que é isso? Basicamente você saber que agora você é um ser espiritual e vive uma vida espiritual. Para essa vida você agora vive no fruto do Espírito, não anda mais nas obras da carne, porque elas levam à morte. Amém? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele dividiu ou deu uma medida para cada um de nós vivermos, não mais pelo que sentimos, mas viver segundo Ele, andando de glória em glória. Imposição de mãos, Deus deu o poder à igreja. Como esse poder é transferido por imposição de mãos, como a bênção é transferida por imposição de mãos, como as palavras são transferidas junto com as bênçãos por imposição de mãos. Aleluia! Batismos, como nós começamos a falar, ressurreição de mortos e juízos. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu escrevi aqui para você não esquecer. Ensinamos sim sobre ressurreições e você vai entender que pelo menos, ou entendemos as duas principais, uma para a vida, outra para a morte. Vindo depois de cada uma, juízo. Aleluia! Quem tem medo do juízo? Quem deve? Rapaz, eu quero é que chegue esse tempo, porque tem coisa ainda nossa que está retida. Deixa eu dizer uma coisa para você, a nosso favor está o juízo. Quem entra em juízo com alguém porque quer alguma coisa, quer que aquilo seja, que aconteça. Por que a igreja tem medo do juízo? Se é a nosso favor que está o Senhor. Aleluia! Tem muita coisa ainda nossa. E tem que ser liberada e está sendo liberada, mas vai chegar esse tempo de ser liberado. Rema. Ô, glória! Essa é a base, queridos, de Hebreus. Agora, deixa eu dizer para você. Tiago, você me ajuda? Vamos lá? Aleluia! Nessa base. Tá todo... vamos lá em cima, vamos lá em cima. Eita, glória. Firme fundamento. Nasceu de novo. Agora a palavra veio habitar dentro. Você pode pôr por aqui? Por isso que eu chamo menino, porque para menina, aí. Então agora, nós temos uma nova vida. Não falamos sobre a palavra, sobre ela ser essa couraça sobre a nossa vida. Nessa palavra, se ela está em nós e nós estamos nela, temos tudo com Deus. Amém. Mas aí decidimos, ou não entendemos, ou procuramos, ou não procuramos viver firmados nesse fundamento firme. E aí acabamos vivendo alguma obra da carne. Quem lembra? Prostituição, nele não.
Não vou. Fica calmo, Tiago. Eu faço isso, uau. Olha bem. Aí, não, mas isso não tem nada a ver. Pode ficar, nem o cabelo eu pego. Pode ficar tranquilo. Quem lembra? Porque nós falamos de arrependimento de obras mortas. Obra da carne. Quem lembra de mais obra da carne? Lascívia, né? Está lá dentro de prostituição, que não é só vender o corpo por dinheiro. Existe porneia, moiqueia, não é fornicação para aqueles que não deveriam estar tendo relacionamento sexual fora do casamento. O outro é adultério, que é ter um relacionamento com uma outra pessoa que seja casada, que não seja o seu próprio parceiro, ou seu próprio cônjuge. Amém? O que mais? Lascívia, que é esse desejo desenfreado que faz as pessoas largarem a família enlouquecidamente. Não, estou apaixonada. Está nada, é demônio. Demônio não é obra da carne. O demônio entra porque abre a porteira da obra da carne. E a gente sabe que atrai a morte. Avareza. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Aí, olha só. Não, deixa viradinho para lá, para eles verem. Olha isso. Aí eu vou dizer para você. Deus tirou a mão? Ele saiu debaixo da mão do Senhor? Se estivesse chovendo e o diabo fosse a chuva. Olha o perigo. Aí a pessoa continua achando que, não, mas isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que mais? Quer ver uma coisa? Discórdia. Amém. Ciúme, que é o que as pessoas acham que é só... Ciúme é outra maneira de vocês saberem a minha idade. Oh, meu Deus. Na Bíblia fala sobre emulação. Deixa eu ver a cara das pessoas aqui. Mas se meu filho sabe o que é um emulador, a maioria sabe. Quem sabe o que é um emulador? Amém, pastor. Muito obrigada. Graças a Deus. Tem mais gente que sabe o que é emulador. Existia um joguinho chamado PlayStation. Vamos lá. Não estou fazendo propaganda, não. O PlayStation, quem não tinha dinheiro para comprar o PlayStation 2, comprava uma pecinha chamada emulador. Esse emulador fazia o PlayStation 1 ficar muito parecido com o PlayStation 2, inclusive a gente podia jogar alguns jogos do PlayStation 2. Só que ele não era o PlayStation 2. E o ciúme da emulação, falada lá na obra da carne, é exatamente isso. A pessoa fica tentando ser ou tentando estar onde quer estar porque quer estar. E se em algum momento alguém é colocado no lugar que deveria estar porque Deus a chamou, e ela fez de tudo para ficar parecida com aquele lugar, e não é, ou não está lá, entra o ciúme. Amém? Aí, não, feitiçaria. Não, mas isso aí nunca fiz. Nunca fiz macumba, mas também não é só isso. Sabe que orar a sua vontade na vontade do outro é feitiçaria? Olha para frente, sorri e finge que não é contigo. Faz de conta. E uma última situação que é homicídio. Essa é grave. Isso é grave. Não, homicídio não, porque eu nunca matei ninguém. Então, mas não é também só isso. Você se torna homicida quando você mata a influência de uma pessoa sobre a vida da outra. Aí eu estou aqui, eu e Tiago. E aí eu vou e falo do meu marido para ele. Não, porque... Deus dá uma palavra para o meu marido trazer para o Tiago. Se eu tiver lançado sobre ele uma influência que matou a influência do meu marido, eu já assassinei aquela influência. Quando ele vier falar com o Tiago, tem uma palavra de Deus. Quando ele já estiver vindo e vai, lá vem o marido dela. Tem uma palavra de Deus para você. Tá, agora tem uma palavra de Deus para mim. É ruim, hein? Ele não vai receber. E o que eu fiz? Me tornei homicida. Agora, deixa eu dizer, olha aí, que coisa maravilhosa, né? Olha bem. Deus saiu? Tirou a mão? Ele saiu debaixo da mão do Senhor? Agora, se estivesse chovendo e o diabo fosse a chuva? E aí, o que eu faço? E agora? Já era. A palavra de Deus diz, lá em 1 João, que se eu me arrependo, não é? Confesso, Ele é poderoso e fiel para nos perdoar e nos purificar. Nós precisamos ainda
viver firmado sobre a doutrina, não viver de arrependimento em arrependimento, mas nós temos que ser capazes ainda de entender que se eu errei, eu preciso me arrepender. E arrependimento é mudança de atitude. É sair da situação do erro. Amém? O Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a impureza. Obrigada, Tiago. Aleluia. Ô, glória. Eita, Deus bom. Aleluia. Nós nascemos. O Ministério de Música pode me ajudar? Aproveita. Aleluia. Valeu. Nós nascemos de novo para viver essa plenitude que há em Cristo Jesus. Firmados nessas verdades. Nós não vamos vacilar, nós não vamos abandonar aquilo que Cristo já nos deu o direito de viver. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Está disposto a avançar? Disposto a avançar? De fé em fé, de glória em glória? Porque é preciso perseverar. É preciso perseverar. Eu lembro que a gente pode? Ué, cadê? Foi todo mundo embora? Acabou? Então, não é mais não. É de fé em fé. Aleluia! Ô, glória! Por quê? Porque tem um trecho dessa música que diz, pode vir o que vier. Eu não vou retroceder. E aí eu estava cantando igual todo mundo está cantando. E aí chega essa parte. Pode vir o que vier, eu não vou retroceder. Na mesma hora, aquela vozinha do meu lado perguntou assim, pode vir mesmo? E se eu vier com um sintoma? E se eu vier com uma perda? E se vier isso? E se vier aquilo? Na hora, eu dei aquela tremida. Mas eu estava na base. Mas eu estava firmada no fundamento. E de dentro de mim, a voz do Senhor se levantou. Pode. Ainda que venha o que vier, se você estiver em mim, você vai permanecer e avançar. Porque o justo vive de fé em fé, de glória em glória. Sabe de uma coisa? Existe um tempo glorioso para nós vivermos. Ainda não acabou o ano. Deus do ano que vem é o mesmo Deus desse ano ainda. Para Ele não tem tempo. A gente é que vai adiando as coisas achando que Ele não tem poder para fazer agora. Mas Ele tem poder para fazer exatamente now. Exatamente agora. Você pode se levantar em fé e começar a declarar exatamente aquilo que você crê. Porque eu sei que chegou um tempo. E hoje é só a preparação para amanhã. Quem vai estar aqui amanhã? Hoje é a preparação para amanhã. Grandes coisas o Senhor começou a fazer agora, para que amanhã a gente possa aproveitar de algo glorioso. Amém? Aleluia!